Olá pessoal, eu tô aqui no gráfico do EURUSD. Eu vim mostrar para vocês algumas oportunidades que deram essa semana, na semana passada, perdão, em relação ao que aconteceu aqui nesse par, beleza? Aqui vocês conseguem perceber o quê? Que a gente está trabalhando no order flow do H1 de baixa, onde o preço consome essa liquidez, faz a quebra dessa estrutura, exatamente como eu venho mostrando para vocês, beleza pessoal? Então aqui ele consome essa liquidez, quebra a estrutura. Então aqui no H1 a gente está trabalhando nesse topo, estamos trabalhando nesse possível fundo. O fundo a gente vai ter a partir do momento que o nosso fluxo se coloca para alta. Jogando para os 15 minutos, a gente consegue ver exatamente o topo forte de 15 minutos. Se o preço perder esse topo forte, então ele está mostrando para a gente uma possível correção aí do H1 para consumir uma liquidez interna, como a gente já vem aprendendo, beleza? Então aqui, ó, o que vocês conseguem perceber? O preço exatamente nesse momento rompeu o topo forte, indicando para a gente que queria começar a fazer o pullback da estrutura da H1, onde o fluxo ele veio confirmando o quê? Que essa estrutura ela seria rompida. Até induziu a galera que está vendendo aqui nesse choque falso, que vocês sabem que não é válido, uma vez que ele foi ocasionado através de um fundo fraco. Enquanto o meu fluxo estiver de alta, a gente poderia estar pensando numa compra. Temos um fundo forte aqui no minuto. O preço quebrou essa estrutura. Tem liquidez interna. Esse aqui seria o meu pó. Eu poderia armar uma ordem aqui de compra a favor desse fluxo. Ele coloca uma nova estrutura, eu poderia estar indo a favor desse fluxo, pessoal. Aqui a gente tem essa liquidez, temos essa zona de demanda. Poderíamos colocar uma outra ordem aqui de compra. Aqui o preço acabou, ó, varrendo esse fundo, colocando uma falsa estrutura, que vocês conseguem perceber que ela não varre nenhuma liquidez, então é uma falsa estrutura, e rompe o topo da estrutura anterior, beleza? A gente poderia atualizar a nossa estrutura, colocando isso aqui como uma estrutura falsa, para induzir a galera a estar comprando. Nossa ordem fica abaixo dela, beleza? Então a gente poderia armar outra ordem aqui. Acionou, atualiza a estrutura. Aqui a gente tem liquidez. Poderíamos armar uma outra ordem aqui, indo a favor desse fluxo, beleza? Ele acabou basicamente indo. Não acionou nossa ordem, mas também não atualizou a estrutura. Ou seja, ele simplesmente só está colocando fluxos, né, fundos fracos, que pra gente é considerado como liquidez no futuro. Então poderíamos deixar nossa ordem aqui ainda. Acabou não acionando, pessoal. Por quê? Aqui ele fez essa liquidez mais recente, né? Então, por exemplo, eu poderia atualizar para cá. Ele até, provavelmente ele deu uma confirmação aqui no time menor, onde a gente poderia estar pegando. Leva isso aqui como liquidez. Perfeito. Então aqui ele daria uma outra entrada pra gente. Se ele rompe esse topo aqui, a gente atualiza a nossa estrutura, beleza? Lembrando que vocês têm que tomar cuidado sempre ao consumo da liquidez. Se o preço consumir isso aqui, ele pode ter uma reação, beleza? E a gente pode pegar no pullback do fluxo, que está de alta. Então, aqui ele varre essa liquidez. A gente pode pensar numa compra, se ele nos der oportunidade, até o consumo daquela liquidez. Aqui, ó. Indo a favor desse fluxo, dessa série de mitigações. Quando ele consumir aquela liquidez, a gente tem que ficar esperto para uma possível virada no movimento. Ou seja, o nosso fundo forte de 15 segundos é exatamente essa movimentação aqui. Se ele virar, ele vira o nosso fundo forte de 15 segundos. Aqui, pessoal, ele coloca uma falsa estrutura, beleza? Porque essa estrutura não varreu liquidez, mas através da hierarquia. Isso aqui é um fake boss, mas ele é um topo forte, não tá menor. Então a gente também pode ficar esperto em relação a isso, do preço vir, consumir isso aqui como liquidez e fizer o alinhamento do fluxo, beleza? Se o preço passar direto, então é porque ele está querendo respeitar a estrutura de 15 segundos, levando 5 segundos como liquidez. Aí a gente espera a confirmação para vender. Se ele confirmar aqui, a gente pode vender exatamente nesse momento, beleza? Então aqui, se ele fizer essa virada, a gente pode pensar nessa venda. Pronto. Se tiver barato, a gente pode pegar até na passada, beleza, pessoal? Direcionando. O alvo correto é o fundo da estrutura. Mas aí vocês têm que ver se vale a pena. Se vocês quiserem refinar, o preço acaba de acionar nossa ordem.
atinge nosso take, beleza? Então ele respeitou a estrutura de 5 segundos. Vamos seguindo esse fluxo. Aqui ele coloca uma nova estrutura. Podemos colocar uma outra ordem aqui, indo a favor desse fluxo. Temos liquidez, né? Só não podemos esquecer que isso aqui é o pullback dessa estrutura que está de alta. O preço acabou não acionando nossa ordem, foi respeitando o fluxo dela. Se o preço vier a consumir isso aqui como uma liquidez, podemos esperar uma reversão aí desse fluxo para pensarmos em compras, beleza, pessoal? Aqui, ó, ele acabou de acionar nossa ordem. A gente pode direcionar até essa liquidez. Beleza? E agora, a gente poderia estar pensando numa compra, uma vez que ele acabou de consumir aquela estrutura de 1 minuto como liquidez. Aqui. Vamos verificar se ele vai acionar a nossa ordem. Então aqui ele faz uma indução ao nosso POI. Aciona. Vai seguindo nesse fluxo comprador. Nosso alvo ele se encontra no topo dessa estrutura. Aqui ele acaba tirando a gente no zero, pessoal. Provavelmente tenha sido alguma notícia, beleza? Então, vou tirar aqui a ordem. Vou jogar para 1 minuto. Aqui ele acaba atualizando a nossa estrutura de 1 minuto. Esse aqui seria o nosso POI, onde a gente poderia acompanhar esse fluxo comprador. Aqui na teoria não valeria a pena, vocês poderiam marcar dessa forma, ou de forma refinada, beleza? Não valeria a pena por causa do risco-retorno. Mas eu só vou botar aqui para vocês, a fim de estudo, como que ficaria. Então aqui o preço acaba acionando nossa ordem. Vou botar aqui nesse refino, fica melhor, né? E atingindo o nosso alvo. Então, basicamente seria esse o racional que deu no EURUSD. Eu queria mostrar para vocês, beleza?